Caríssimos amigos, queriam assentar-se um instante. Depois de um longo diálogo e de um momento de julgamento, de interrogação, de interrogatório, que aqui nesse texto de João nós encontramos, vamos nos deparar com diversos pontos que vão nos chamar a atenção para a nossa boa vivência aqui na terra e com o outro. Veja que esse texto é cheio de sinais e de presença de Deus. Deus não nos abandona, Deus estará conosco, Deus sabe do que precisamos e assim vai ao nosso encontro. Começa o texto lembrando de um cidadão que cego de nascença, mendigo, foi curado, volta a enxergar. Jesus, aqui em dia de sábado, realizou um ato que para os judeus seria pecado, seria motivo de condenação. Porém, Jesus rompe a barreira da regra, da lei, e coloca a regra de Deus sobre tudo aquilo que seria regra humana. E realiza de maneira extraordinária, como o próprio texto vai dizer, nunca se viu que alguém pudesse curar o cego de nascença. Algo extraordinário acontece naquela comunidade, naquele dia, com aquele homem. Vendo esta situação, vendo o homem cego de nascença, perguntaram a Jesus: mas, Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? É aquilo que nós muitas das vezes carregamos. Estou sofrendo porque estou em pecado. Nasceu doente porque os pais estavam pecando, estavam em pecado. Estou passando por certas situações, provações por causa do meu pecado. E esse meu pecado me afasta da graça de Deus totalmente, e ainda como castigo eu sofro. Essa também era a dúvida que assim o povo tinha no tempo de Jesus. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, quando viam as certas situações, tais como esta, que chamavam a atenção, tinham as dúvidas e corriam a Jesus para que assim ele pudesse esclarecer o porquê daquilo. E Jesus vai responder: olha, nem ele e nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego, para que ele nascesse com a deficiência, para que ele pudesse agora estar sofrendo ou sentindo dor. Mas toda a dor dele, todo o sofrimento dele e a situação dele ter nascido com uma deficiência, tudo isso é para a honra e glória de Deus. Como assim? Como está em dor? Como está sofrendo? Ou como está enfermo ou com uma deficiência física? Serve para a honra e glória de Deus. Pois bem, a Teodiceia, o estudo de defesa sobre Deus, vai dizer assim, para explicar esta situação, vai dizer: aquele homem que nasceu cego e no qual muitos acreditavam que era pecado dos seus pais ou dele, como castigo que Deus poderá dar a ele, serve justamente para que nós, com a nossa sã saúde, porque muitas das vezes nós reclamamos da própria vida que temos. Quando nós nos deparamos com alguém com uma deficiência, nós paramos e dizemos:
obrigado, Senhor, pela minha saúde. Paramos e agradecemos, louvando a Deus pelos nossos olhos. Paramos e agradecemos a Deus pelos nossos ouvidos. Paramos e agradecemos a Deus pela perfeição que Ele nos criou. Para que serve a deficiência daqueles cegos de nascença? Para que todos aqueles que ali tinham uma boa visão, para que todos ali que tinham uma boa saúde, para que todos ali que tinham a sua vida e que muitas das vezes reclamavam da sua vida, pudesse olhar para aquele que estava no chão, mendigo e com a sua deficiência física, pudesse olhar para si mesmo e dizer: louvado seja Deus pela minha saúde, pela minha vida. Porém, ainda algo vai nos chamar a atenção, porque muitos estudiosos vão também dizer que talvez este cego de nascença não era uma cegueira física. Talvez este cego de nascença seria um cego de nascença que tinha excluído ou não tinha conhecido nada sobre Deus, nada sobre os projetos de Deus. Estava como cego desde quando nasceu. Ninguém tinha falado para ele dos projetos de Deus. Então ele estava como cego desde quando nasceu. Por que, Wagner? Qual texto ou como o Senhor nos prova que talvez não fosse este cego de nascença, esta cegueira, uma cegueira física, uma deficiência física? Por quê? Veja bem, ele sabia que tal Jesus tinha curado, tinha lhe abrido os olhos, mas ele não reconheceu Jesus. Ele vai contar que um certo Jesus cuspiu no chão, fez lama, pôs nos seus olhos e pediu que ele fosse à piscina de Siloé lavar-se. Assim ele fez e os seus olhos abriram. Veja bem, ele era cego. Como ele tinha visto isso? Primeira prova, que a cegueira não era uma cegueira física. Era uma cegueira de não saber nada sobre o que era Deus. Depois, outra prova é quando ele vai ao tribunal e é interrogado. Veja que agora que os olhos foram abertos, agora que ele conhece a ação de Deus em sua vida, veja que é um processo. Existe um caminho, um itinerário para que aquele cego que nada conhecia de Deus pudesse assim se aproximar de fato de Deus e pudesse de fato seguir Deus. Vai a tribunal. De maneira especial aqui, veja bem, ele não sabia nada e não conhecia Jesus de jeito nenhum, desde a sua nascença. Desde quando nasceu, nada foi dado a ele daquilo que é do céu. Ele vai a tribunal e agora começa a defender Jesus. Ele vai lá e diz: olha, quando interrogam, diz: mas este homem que te abriu os olhos é um pecador. E ele vai dizer: olha, se é pecador, eu não sei. Só sei que ele me abriu os olhos. Só sei que ele me curou. É verdade. Esta ação desse homem vai muito agora em nossa humanidade. Muitas das vezes nós nos apegamos aos defeitos do outro e esquecemos que o que o outro é capaz de fazer de bom para a humanidade.
Para ele não lhe interessava se aquele homem era pecador, se era falho, o que tinha feito de errado. Para ele interessava, ele me curou. Para aquele homem não interessava se aquele homem era bom ou era mau, mas ele sabia que se ele me curou é porque Deus assim agiu na vida, tanto dele quanto daquele que curou. E ele vai dizer: olha, se fosse pecador, nós bem sabemos que Deus não escutaria os seus pedidos. Porém, ele me curou. Isto prova que algo de Deus existe nele. Começa e continua nos ensinando. Porque muitas das vezes nós nos colocamos do lado dos fariseus, dos judeus, para traçar apenas julgamentos. Fulano foi capaz de curar em oração a vida do outro, mas ele é pecador, não presta. Exclui. Fulano foi capaz de devolver a alegria daquele que tinha perdido. Ele é pecador, não presta. Porque a gente apenas está apegado à dor e ao sofrimento. A gente apenas está apegado justamente a tudo aquilo que nós estamos acostumados a viver. E nós nunca e jamais iremos ser capazes de ver no outro a ação que Deus é capaz de realizar. É melhor para nós, e é bem mais fácil para nós, traçar um julgamento e se afastar e ir para longe, do que utilizar de toda a ação boa para a nossa vida. Toda ação boa que Deus é capaz de realizar em nossa vida, nós julgamos de tal modo que aniquilamos não só o outro, mas também aniquilamos a ação de Deus, que Deus é capaz de realizar em nossa própria vida, impedindo que Deus mesmo possa continuar agindo em nossa vida, porque nós logo fechamos todas as barreiras possíveis e imaginárias que Deus pode se utilizar para nós. Se nós mergulharmos nessa pequena frase do qual este homem coloca: olha, não sei se era pecador, mas só sei que eu era cego e agora eu vejo. Veja que ele profundamente mergulha no mistério de Deus e se abre agora de maneira especial. Tira-se a sua cegueira, tira-se a venda dos seus olhos, e quando ele se depara com Jesus, ele vai lá. Jesus aqui soube que ele tinha perdido a dignidade de estar dentro da comunidade, porque os fariseus já tinham combinado que todo aquele que dissesse que Jesus era o Messias seria expulso da comunidade. E logo, isto acontece com aquele homem. Por isso, seus pais vão dizer que ele é de maior, que ele responda pelos seus erros, pelos seus pecados. É como se aquele homem tivesse cometido o maior pecado para ser expulso de uma comunidade. Jesus, sabendo disso, vai ao encontro novamente daquele cidadão e diz: olha, estás disposto a experimentar de fato e seguir de fato Jesus? Tu conheces ele? E ele pede: mas mostra-me quem é ele. Deixa eu fazer a experiência com ele. Ele fez: você já fez, você está vendo ele. Jesus relembra o que foi feito. Você está vendo. Sou eu. Não precisou de outra coisa, e logo ele reconhece a presença de Jesus e assim se prostra diante dele. E traça o seu momento de oração com Jesus, reconhecendo que Jesus fez na sua vida. Por isso, possamos continuar pedindo a Deus que venha ao nosso encontro, tirando as nossas cegueiras. Continue o próprio Senhor
cuspindo neste chão, fazendo esta lama e colocando em nossos olhos, para que possamos ser abertos, para que possa abrir os nossos olhos, para que assim possamos ver as ações de Deus em nossa vida. Porque tal como o cego que nós nos encontramos, nós não somos capazes de ver nunca a ação que Deus é capaz de fazer em nossa vida. Porque nós, talvez na nossa cegueira, não somos capazes de ver o que Deus, na sua simplicidade, realiza em nossa vida. E ainda mais, não conseguimos ver e impedimos que o outro possa também ver. Por medo, porque achamos que seremos nós grandes pecadores, porque nós já estamos acostumados a mais julgar do que aceitar a vontade de Deus em nossa vida, e assim nós iremos mergulhar e ficaremos tais como mendigos e com as nossas dificuldades. Caímos porque achamos que o nosso pecado jogou-nos no chão, sem ter forças para muita coisa, sem se achar digno de nada e nem capaz de poder de pé nos defender. Veja o que Jesus faz com este homem: coloca-o de pé, devolve a visão e ainda lhes dá força para testemunhar o que aconteceu com ele, diante daqueles que duvidavam da ação de Deus na vida da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.